queridíssimo Eduardo. Bem, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, dividindo essa mesa com pessoas, parte delas, no caso o Ricardo Geise, que eu conheci hoje, mas que compartilham das mesmas visões, da mesma opinião. Em 5 minutos de conversa, a gente já teve um alinhamento assim, total das ideias, principalmente no que diz respeito à necessidade de você ter órgãos técnicos que fortaleçam o poder da informação, compartilhamento de toda a riqueza que a gente produz, né? Ricardo, eu costumo dizer que não é só bens de consumo que a gente produz em excesso. A gente produz em excesso também conhecimento e a gente compartilha muito pouco conhecimento. Então, esse exemplo do paper daqui, que não vai chegar até a mim, e que seria um instrumento importante para chegar, para a gente trabalhar. Então, assim, é um desafio muito grande como é que a gente faz gestão do conhecimento, que na minha gestão lá à frente do IPP, a gente colocou como sendo, na verdade, a gente identificou como sendo o nosso principal negócio, né? Em linguagem de negócio, eu vim do setor privado antes de trabalhar aqui já há 5 anos e meio no setor público, na Batalha. A gente fala, qual é o seu core business? Né? Nosso core business é gestão de conhecimento, é produzir informação, produzir dados, mas não só os dados, né? E os dados são parte fundamental, então a gente tem se aproximado muito da UERJ, a gente acabou de convidar aqui a UERJ, na figura do Rui, para trabalhar, para participar do nosso Conselho Estratégico de Informações da cidade, que se reúne uma vez por mês lá no IPP, que é o canal de contato da Prefeitura com as universidades, para nos aconselhar com relação à produção de dados e também colocar perguntas relevantes e estudos para a gente garantir o compartilhamento desses estudos. Então, a presença da UERJ é muito importante para a gente trabalhar no que a gente fala da solucionática, e não só com relação à problemática. Né? Então, essa parte de tecnologia gel, né? Aqui do meu lado está o Aroeira, que é diretor de informações da cidade, uma dessas joias que a gente percebe, não só o Aroeira, como toda a equipe, está o Leandro, a Adriana aqui também, dentro do setor público, pessoas que conseguem se manter assim, continuamente na fronteira do conhecimento. Então, assim, o IPP realmente tem um privilégio para a cidade do Rio ter um órgão como o IPP, de informação, assim, e a gente quer muito, né, compartilhar esse saber com a região metropolitana, né? A gente vem defendendo a ideia e sempre trabalhando muito com o Vicente, apoiando o Afonso. O Vicente também já tem um espaço reservado no nosso Conselho Estratégico para a autoridade da região metropolitana, que a gente sabe que vai ser criada e que a gente torce, viu, Afonso? Estamos torcendo junto para a criação dessa unidade empoderada, porque é muito importante, né? Então, muito na linha do que o Ricardo falou, assim, todos juntos somos fortes, a gente é capaz de fortalecer com alianças técnicas. Então, assim, eu não vou ficar o dia inteiro aqui, né? Eu acho que nem o Aroeira, mas certamente o Leandro e a Adriana da nossa equipe vão estar aqui. Já vejo uma colega do ITERJ. Eu aconselharia que as pessoas se apresentassem, viu, Rui, porque essa parte de networking, trocar experiência, identificar que tem um lá fazendo uma coisa que vai responder as tuas perguntas. Eu acho que é muito importante esse tipo de evento, mais do que para vocês ouvirem o que a gente tem para falar, mas para ter uma integração entre as equipes nessa busca de compartilhar conhecimento, saber, né? Então, assim, muito brevemente, só para contextualizar aqui, o IPP é o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. Então, o nome já é uma questão complexa, porque a gente não é mais exatamente de urbanismo, a gente tem focado desde a minha gestão o foco do IPP em informação, em gestão do conhecimento. Né? E o Pereira Passos também é uma polêmica à parte, que eu prefiro não entrar aqui no momento. Mas, então, é até uma questão que a gente tem trabalhado assim, muito
o papel do IPP como órgão de informação e como é importante para as cidades terem órgãos de informação poderosos, como a gente quer, como o IPP já é, e como a gente quer transformar cada vez mais. E assim, eu tenho uma missão muito forte de transformar aí a nossa missão, nossa visão. A gente brincou que a gente ficou... Eu coloquei o IPP desde que eu assumi, né? Eu fui secretária de Fazenda desde 2009, na gestão do prefeito Eduardo Paes, mas sempre pedi para ele uma oportunidade mais perto da área social. Então, a gente saneou as finanças da prefeitura, assim, a gente conseguiu sustentabilidade fiscal, a prefeitura conseguiu 3 upgrades das agências de rating internacionais. Então, hoje a prefeitura do Rio tem uma situação fiscal que é até melhor do que a União, assim, pelas agências, né? Mais uma vez, atingida a sustentabilidade fiscal, a gente precisa de sustentabilidade econômica, social e ambiental desse modelo de desenvolvimento. E nessa busca por sustentabilidade, não dá para a gente pensar que o Rio, se a gente conseguir cumprir todas as nossas metas e etc. até 2016, e assim, eu acredito que o legado das Olimpíadas para a cidade do Rio vai ser muito positivo e depende muito de todos nós. Então, uma área aí de integração com a sociedade, com as universidades, parcerias público-privadas participativas que a gente está desenvolvendo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, são importantes para a gente consolidar e garantir esse legado, né? Mas esse legado tem que ser não só da cidade do Rio, como também toda a região metropolitana, o estado do Rio e o Brasil, né? Assim, através de spillover, né? De efeitos assim, que vão se replicando, primeiro na cidade, mas na região metropolitana, e assim, quem está mais próximo que seja mais diretamente beneficiado, e a gente quer aproveitar essa oportunidade dos Jogos Olímpicos para criar, no Rio de Janeiro, um caso de parcerias público-privadas participativas que deem certo e que a gente consiga efetivamente consolidar esse legado dos Jogos, né? Então, a gente está trabalhando muito para tentar transformar o IPP numa referência internacional. Então, eu queria falar um pouquinho aqui, não é o foco desse evento, mas se a gente tiver um pouquinho de tempo depois para a gente mostrar o vídeo da UPP Social. Então, assim, o prefeito me convidou para ir para o IPP, assumir o IPP em agosto de 2012, por causa do programa UPP Social, que é uma agenda da prefeitura que visa articular todas as ações de todas as secretarias. O programa UPP Social é muito parecido com a questão da governança da região metropolitana. E a gente tem um gráfico que a gente tenta casar a demanda qualificada dos moradores das comunidades pacificadas com a oferta de serviços, principalmente municipais, mas também estaduais, federais, a sociedade civil, o setor privado e as universidades. Então, a gente tenta casar a demanda com oferta, com conhecimento, com provisão de serviço público, melhoria de eficiência, que é muito o que vocês querem fazer na governança. Então, uma agenda meio de articulação extremamente necessária e extremamente difícil de ser conduzida, né? Então, assim, mais uma vez, estou sempre falando com o Vicente, com o Afonso, contem com o IPP, a gente é super parceiro dessa iniciativa. Então, o programa UPP Social, assim, tem 3 eixos. É o eixo de informação cada vez mais qualificada. Então, um dos nossos motivos de orgulho é o MRP, que é o Mapa Rápido Participativo, que aí não sei se a Adriana depois vai ter oportunidade de explicar para os outros, mas a gente está fazendo alguns painéis e debates lá no IPP. É bom a gente ter a lista de mailings para convidar. A gente vai estar mais perto cada vez mais da GEISA também, para articular com a região metropolitana, mas o MRP é uma ferramenta fantástica que identifica ali é uma comunidade, né, uma favela, Morro dos Prazeres escondidinho, e a gente consegue identificar nas microáreas as regiões verdes que estão mais próximos de condições de vida da cidade formal e regiões piores, as regiões vermelhas. Para cada eixo de condições urbanísticas, lixo, esgoto, saneamento. Então, esse é um primeiro mapeamento para balizar, inclusive, as ações. O PAC social vai agir agora no Jacarezinho. A gente já passa todas essas informações e todos os dados censitários, demográficos. Então, a gente tem uma riqueza de informação e o maior desafio é fazer a gestão desse conhecimento, né? Então, o MRP,
está sob responsabilidade lá da Adriana, é uma grande ferramenta, a gente está apostando muito nela, levando para o nosso conselho, que tem que ser auditado, fiscalizado pelas universidades também, para que a gente consiga usar isso como indicadores para, a partir de então, você estabelecer metas, só com metas fiscalizadas, auditadas, que eu acho que a gente consegue efetivamente progredir, juntando todos esses agentes, amarrando em metas com base em informação qualificada e pactuando essas metas e fiscalizando essas metas. Então, é o que eu chamo dessas parcerias público-privadas participativas que a gente está querendo fazer. Mas, antes disso, só de eu falar do SDSN e passar para o Aroeira aqui, complementar. Então, assim, só falando na UPP Social, depois, se a gente tiver um tempinho, a gente passa o vídeo, mas depois da apresentação do Aroeira, se sobrar um tempo, mostrando o trabalho que a gente faz nas comunidades. Então, tem esse eixo de informação, tem um eixo de provisão de serviços públicos municipais, então a informação que a gente tem, assim, o Aroeira está disponibilizando no nosso site um mapa de cada comunidade, com toda a infraestrutura social existente nessas comunidades. E, assim, eu queria fazer um ponto de que é uma falácia dizer que é por falta de infraestrutura social que tem problemas de segurança. A infraestrutura social nas favelas é boa, tivemos vários programas de urbanização, temos muita escola, a prefeitura está trabalhando, no nosso site tem todos os dados, a aumentura da cobertura, já foram 1 bilhão e 700 investidos desde 2009, e mais do que isso, e principalmente na qualidade dos serviços públicos, então a gente também tem essas informações todas no nosso site, que é a parte fundamental da nossa atuação, e o eixo de desenvolvimento econômico e cidadania, e de inclusão e de integração, que também vai estar claro no nosso vídeo, se a gente tiver tempo disponível para passar. Mas aí eu queria falar um pouquinho e convidar todos vocês, para participar dessa grande rede internacional. O IPP está ancorando, junto com uma ONG internacional, que é a CI, que é Conservation International, junto com a UFRJ e a Rural, mas não só ela, a gente está trazendo a UERJ, através do RUI, através desse conselho, a gente quer que a GEISA participe também. Então, assim, na verdade, são só as âncoras que já estão se comprometendo com parte dos trabalhos. A gente quer articular as redes, a gente não quer criar mais uma rede para tratar dos mesmos temas. O objetivo dessa rede é justamente aproveitar todo o conhecimento para propor soluções de desenvolvimento sustentável. Então, a rede para integrar outras redes, então, isso que a gente está tentando, e tem 3 grandes eixos. Isso daí é o dia a dia da apresentação, aí depois eu deixo. Está tudo lá no site sdsn.org, já tem uma parte do Brasil, mas tem 3 eixos, que a gente está trabalhando com os goals, a ONU está substituindo os goals do milênio, os objetivos do milênio, por goals de desenvolvimento sustentável. Então, tem até várias questões, vários eixos, a parte de condições de vida, habitação, saúde, etc., mas tem uma campanha para ter um eixo específico de cidades sustentáveis, para um olhar diferenciado para a questão urbana, que é uma questão, projeção de números de habitantes que vão morar em favelas, assim, 20% da população, então é um problema que é comum ao mundo inteiro. Então, assim, a questão urbana é muito complexa, questão de mobilidade, etc. Então, um olhar diferenciado para isso faz sentido. Então, são 3 focos: cidades inclusivas, cidades resilientes, cidades conectadas. Então, vão ter 3 grupos de trabalho. A gente está coordenando cidades inclusivas, então a gente vai lançar um pacto para o desenvolvimento das favelas. Então, tem toda uma agenda de cronograma, de agenda de trabalho aí no SDSN. Então, quem tiver interesse, é só entrar no site, as instituições podem aderir. Eu já queria que a UERJ, acho que não está formalmente, ainda não aderiu formalmente, e a GEISA também. Então, é muito importante que a gente tenha essa integração. Queria chamar todos para participar. Tem 2 grandes projetos, tem um Mega Rio, com uma associação com a Universidade de Colômbia também, e tem esse projeto que é o Open Source Data Platform. Os nomes estão em inglês ainda, porque a gente está traduzindo, mas já tem
uma nota conceitual sobre esse projeto, que tem a ver com o que você falou, Ricardo, de participação cidadã. Então, a gente já tem que ver tudo que já foi criado para a gente integrar e a gente não ficar reproduzindo. Então, provavelmente vai ter uma missão de uma delegação para a gente pensar essa plataforma de banco de dados. A gente tem previsto a nossa revisão do nosso armazém de dados, que é um baita de uma base de dados que a gente quer torná-la mais moderna, mais user-friendly, com mais participação dos indivíduos, né, dos usuários. Então, a gente também tem um projeto com um empréstimo já aprovado para o Banco Mundial para isso. Então, é muito importante a participação de todos, usuários e provedores de informação, de dados. Então, essa integração é muito importante. Então, queria falar disso e da minha alegria de estar aqui compartilhando isso tudo com vocês. Vou passar para o Aroeira, nosso craque aí de informações da cidade. Obrigado. Bom, bom dia. Agradecer aqui a honra de estar participando pela terceira vez desse evento aqui na UERJ. Né? A gente está aqui desde o início e acho que é muito importante, né, esse fórum. Né? Ele tem um foco muito interessante que está muito alinhado com o que a gente faz no dia a dia. Então, não tem como pensar que a gente não está feliz de estar aqui nesse evento. Né? Faz parte da nossa vida. Bom, vou voltar um pouco aqui, né, para a questão do IPP, da questão como a Eduarda falou, do nosso core business, que é a gestão do conhecimento. E, né, nesse slide aí a gente tenta mostrar assim, dá um pouco da ideia da nossa amplitude de trabalho. Né? A gente a gente flutua ali entre uma parte que é a coleta de informação, né, de vários tipos, né, dados primários que podem vir de uma pesquisa, dados primários que vêm de uma cartografia, não deixam de ser dados primários, né, registro administrativo de várias fontes, né, de outros parceiros, IBGE, por exemplo, né, ou instituições de pesquisa. E, do outro lado, né, a análise, interpretação, monitoramento, né, de todos esses dados para que a gente possa fazer, né, realmente transformar esses dados em informação e em conhecimento. Isso daí que é o nosso dia a dia. É sobre isso que o IPP se dedica, diria, 24 horas do dia. Bom, aqui, né, só para a gente dar uma olhada na região metropolitana, né, nos últimos anos, e para observar que a região metropolitana não é uma coisa estática, né? Ela é uma coisa dinâmica, é um organismo que está sempre mudando. Né? Chegam os municípios, saem municípios, além das próprias dinâmicas internas que você tem em todo o território. Quer dizer, ele é dinâmico por conta dessas flutuações e é dinâmico também pela natureza, né, de que nós humanos estamos ali. Né? A gente faz essa transformação no dia a dia. Então, assim, não dá para a gente pensar que a gente está tratando de algo que hoje é isso, amanhã é a mesma coisa. Não, a gente tem que ter essa visão de que é uma coisa que está mudando todo dia. Aqui só para ilustrar, né, o que hoje compõe a região metropolitana após essa última modificação. São 21 municípios, né, entraram, né, Rio Bonito e Cachoeiro, e saiu Petrópolis e um outro que eu não me lembro agora. Não, Itaguaí, Mangaratiba, acho que foi a última saída. Bom, qual é o desafio que a gente tem? Né? E eu acho que esse desafio, a gente sente isso localmente, dentro da própria cidade, o Acossi já tocou nisso, né, um pouco, é a integração de políticas. Né? A gente tem, não é porque a questão é metropolitana ou porque a questão é municipal, a gente tem uma deficiência em relação a isso. Né? O Ricardo também falou dos vários Brasis, a gente tem vários rios, né? Tem
várias cidades dentro da própria cidade, então as realidades são muito diferentes, né? E quanto mais você ampliar o teu olhar, você vai começar a ver que nada é igual, são parecidos. O MRP, que a Eduarda mostrou ali atrás, uma das suas funções é justamente essa, conseguir olhar as comunidades e ver a diversidade que existe ali dentro. Porque a gente sabe que a comunidade ela não é igual, né? Não é toda ela que tem aquela mesma condição. A gente sabe que ali dentro convive várias realidades diferentes. Então o MRP ele tem essa primeira preocupação que é de aproximar o olhar e ver quais são as diversidades que existem ali para poder qualificar melhor a informação. Isso daqui, então, é uma coisa que você vai escalando cada vez mais à medida que você amplia ou diminui esse olhar. Bom, o que a gente vê como condicionantes para a implantação de um sistema de informação geográfica para a região metropolitana? Antes disso, por que é importante ter um sistema de informações geográfica? Há algum tempo que eu já trabalho nessa área, e assim, uma coisa que eu gosto de dizer é porque muitas vezes você se depara nessas diversas bases de dados que elas não têm uma referência comum. Você não consegue, através do relacionamento tradicional de bases de dados, identificar alguma coisa que seja comum entre um dado de saúde e um dado de, vamos lá, arrecadação municipal, por exemplo. Mas acontece que tudo isso ele acontece num determinado lugar, né? Isso acontece num território. E na hora que você fala isso, você já começa a poder falar e entender quais são as relações que existem entre essas diversas bases de dados que, a priori, não tinham elo de ligação. Então, assim, para mim, a importância do sistema de informações geográficas é porque ele permite, de uma forma muito simples, você fazer uma integração que, alguns anos atrás, era uma coisa extremamente complicada e, às vezes, até impossível de ser feito. Hoje, você consegue fazer isso com a ajuda da tecnologia, né? A gente não pode esquecer isso, fazer isso de uma forma bem mais simples. Bom, vou dar alguns exemplos aqui de que trabalhos que a gente realiza no município do Rio, já realiza, estudos que a gente tem feito e que mostram logo que a gente não é uma ilha, né? A gente tem uma ilha lá, a Ilha do Governador, mas a gente, cidade do Rio, não é uma ilha. A gente não consegue, não tem como falar de alguns fenômenos, de algumas situações que ficam circunscritas só ao território do município do Rio. Não dá para pensar em mudanças climáticas e não saber qual é o impacto que isso tem em toda a região metropolitana. Não dá para pensar em poluição da Baía de Guanabara olhando só para a cidade do Rio. Apesar de que, dos, 8 milhões, 9 milhões de habitantes que existem no entorno da Baía de Guanabara, 6,5 estão no Rio. Mas a realidade não é só isso. Tem outros condicionantes que têm impacto direto sobre isso. Quando a gente fala de transporte, então, isso fica mais claro ainda, né? Não dá para pensar, não dá para entender o Rio e sua falta de mobilidade sem olhar para isso daí, né? Que é o carregamento do transporte, nesse caso aqui o transporte coletivo, né, pegando as suas artérias que vêm, né, dos diversos pontos da região metropolitana para o Rio e vice-versa. Um cardiologista não vejo isso. Pois é, um cardiologista. Parece, não parece? Parece, mas provavelmente ele fará um péssimo diagnóstico. Pois é. Uma cardiopatia crônica. E aqui você vê, esse é o transporte individual, é a mesma situação, né? Então, assim, é impossível pensar a cidade sem pensar a região metropolitana e vice-versa. Quando a gente fala de saúde, que eu trouxe propositalmente esse exemplo, né, que é um mapa de ocorrências de dengue na cidade do Rio, que a gente, né, consegue espacializar as informações. Onde você vê, tem uma concentração aqui, e do lado de cá? Como é que é? Não sei. A gente não pode continuar sem saber, né?
A gente, na Prefeitura do Rio, já está consciente, começamos a já trabalhar isso, que não dá para continuar só trabalhando os dados do Rio de Janeiro. A gente precisa, né, já está colocado como necessidade, né, do momento, pensar a região metropolitana, né, no nosso contexto, no nosso dia a dia. Já começamos a fazer algumas ações nesse sentido. A primeira delas foi conversar com o IBGE para ter acesso a todas as imagens de ortofotos mais recentes da região metropolitana. Também conseguimos com ele toda a base de logradouros para poder, e também do cadastro de endereço, para ter uma base de endereçamento e de referência que a gente possa começar a olhar para essas informações que são de fora do município. E, mais recentemente, a gente começou a conversar com o Instituto de Segurança Pública, né, o ISP, em que a gente está... O que a gente fazia? A gente pegava as informações que o ISP divulga para a cidade de ocorrências de delitos, homicídios e outros eventos, e publicava. A gente publica no nosso site essa informação com recorte da cidade. Eu, conversando com o Teixeira, falei, Teixeira, olha só, não tem sentido nenhum isso, você não tem condições de colocar dessa forma para o cidadão, e eu tenho condições de colocar muito simplesmente essa informação à disposição do cidadão. Vamos juntar os esforços, né, e a gente passa a publicar para o Estado a informação de todas as ocorrências do Estado inteiro, e aí a gente vai poder olhar o município com o teu entorno, né, e começar a poder fazer essas análises, e, ao mesmo tempo, o Estado tem uma outra forma de divulgar suas informações sem que tenha gerado assim, um custo de... Né, o custo que gerou nisso, na realidade, é um processamento lá, sei lá, alguns milissegundos a mais de processamento no nosso servidor, porque a informação está pronta no ISP, do outro lado a gente tem uma outra informação aqui, que é a base cartográfica, né, junta as duas em tempo real, ou seja, só é máquina trabalhando. Né? Então, assim, acho que esse modelo a gente precisa começar a perseguir, que é, numa escala menor, o mesmo que a gente faz dentro da prefeitura, né? A gente fazer essas parcerias com outros, né, órgãos e poder, cada um cedendo, né, a sua expertise, o seu conhecimento e a sua infraestrutura, fazendo uma plataforma que seja única para todos. Então, acho que esse exemplo que a gente está finalizando com isso é um bom modelo para a gente perseguir e poder olhar, começar a ver essas informações, né, de nível metropolitano. Era isso. Obrigado.